Indo a mais uma live do CEMIB Sul. Dessa vez a gente vai fazer uma live em parceria com a Exceler Igrejas e a gente vai tratar do tema Por que a minha igreja não cresce? A gente vai discutir os principais motivos de por que uma igreja ou não cresce ou estagna, ela estava crescendo e parou de crescer, e vamos discutir algumas soluções para isso. Então, para conversar com a gente hoje, a gente vai ter aqui o Matheus Rett e o Thiago Lima. O Matheus e o Thiago são professores do CEMIB e também são os fundadores da Exceler. Eles prestam mentorias para igrejas do Brasil inteiro e a ideia é formar igrejas com excelência. Então, nada melhor do que eles para ter esse bate-papo com a gente. Eu vou convidar eles aqui para se juntar na conversa. Vamos ver se o Matheus já está online. Agora, Exceler Igrejas. Exceler, que é o nosso Thiago Lima, está convidado para participar também. E aí, Matheus, fala com a gente da onde? Estou falando aqui de Curitiba, da FATEB, Faculdade Teológica da Betânia aqui. Olha aí que bacana. Tá falando sobre o que aí? Estou falando sobre plantação de igrejas. Fazendo aqui a semana teológica com eles aqui sobre esse assunto. Ó, bacana, é um tema relacionado ao nosso. E aí, Thiago, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Tudo certo? Tudo certo. Então, vamos iniciar o nosso bate-papo aqui. A gente está com nossos dois interlocutores online. E eu queria começar já fazendo uma pergunta para o Thiago. Thiago, tu tem visitado muitas igrejas, tu tem visto os problemas que elas têm, que os pastores apresentam para ti. Quais os problemas mais comuns que tu tem observado que são as reclamações principais dos pastores relacionados ao crescimento da igreja nessa tua experiência? Então, assim, Domingue, a gente tem visto em várias igrejas, tanto da denominação, né, que a gente faz parte, igrejas pelo Brasil inteiro aí, tanto com as igrejas da Exceler também, igrejas que têm participado com a gente, têm pedido ajuda, a gente tem prestado serviços de consultoria, né? E assim, os problemas, eu até tenho uma lista, cara, eu venho trabalhando isso há tempo, né? Eu tenho a lista dos problemas mais visíveis, os sinais que a gente percebe maiores, dos pastores, reclamações, enfim. Então, a gente vem trabalhando com isso há tempo, assim. Não vou falar tudo, porque senão iria todo o nosso tempo aqui. Mas, assim, os sinais mais escancarados, assim, que os pastores trazem e que a gente percebe é a frequência baixa de pessoas, né? Então, isso começa a ligar o alerta para eles, frequência baixa nos cultos, frequência baixa nos grupos, se tem grupos caseiros. Às vezes as pessoas não trazem amigos, então o pastor fica, pô, ninguém traz amigo, ninguém traz gente nova, não vem visitante. Então esse problema de pessoas novas não virem à igreja. Outra coisa que a gente percebe é que as mídias, né, mídias muito fracas também. Então tem igrejas que têm uma mídia muito fraca ou até nem tem mídia. Às vezes ela não tem uma presença na internet. Então isso também é um problema, né? Principalmente em igrejas que não crescem. E aí depois a gente pode falar os porquês disso, né? As estruturas, então tem problemas de estruturas também, né? Às vezes não tem um pessoal, né? Uma equipe boa de liderança ou para trabalhar nos ministérios. Então, não tem um ministério infantil, né? Não tem uma estrutura para as crianças ficam às vezes no meio do culto. Então, atrapalha tanto para o adulto como para a criança que também não aprende nada. O que ela aprende? Aqui a igreja é chata, né? Então vai dar problema mais tarde também. Então, assim, problemas de falta de voluntários, né? Falta líder, problema de falta de resolução de conflitos. Às vezes o pastor está num problema com o conselho da igreja, um problema com famílias da igreja, às vezes a família de um fundador da igreja, às vezes o cara tem um dízimo muito alto e quer também, né, dar os palpites ali de como a igreja tem que funcionar, e o pastor se vê
nesse problema de agrada um, agrada o outro. Então, essa coisa de problemas que surgem, às vezes o pastor ele não resolve, ele deixa para lá, ou joga para baixo do tapete, já para não se complicar. Então, isso também é um problema que surge aí nessa questão de igrejas que não crescem. É problema financeiro, então falta verba, falta dinheiro para fazer coisas, para melhorar coisas, estruturas. As pessoas não engajam financeiramente, né? Então a gente percebe que o pastor ele fica nessa de estar ali sempre remando e remando com um pouquinho que tem, às vezes tira do seu salário. Quando o pastor é bom, ele pensa nisso, mas né, às vezes é difícil também de tirar da família aí, tira daqui e dali. Então, assim, engajamento das pessoas, né? Acho que em geral, tanto com a sua energia, a sua disposição para fazer as coisas, engajamento de tempo, né? Então, o pastor reclama disso também, as pessoas não têm tempo para fazer as coisas, e a gente sabe que não é bem assim, né? Elas não querem. Às vezes também engajamento financeiro. Então, esse engajamento falta e se dá em várias frentes. Outra coisa, cara, é a falta de números, tá? Essa é uma coisa bem gritante, assim, que a gente percebe. Não existem formas de mensurar as coisas na igreja. Então, a gente vê que o pastor está meio perdido, pergunta um dado, às vezes ele não sabe direito quantos membros tem, né? Às vezes o dado que ele dá é meio que assim, no chute, e às vezes tem um membro lá que ele nem sabe se tá ou não tá mais. Às vezes o cara morreu já há tempo. Sei lá, às vezes o cara ia na igreja, mas falta 3 meses já que não vai. Então, assim, essa coisa de levantamento de números, de dados, de mensurar as coisas, né? Falta de avaliação, né? Minha igreja tá bem, tá ruim? Como que eu avalio? Qual o critério? Né? Então, problemas de falta de critérios também. Né? Minha pregação tá boa? Não tá? Como que é avaliado? Quem avalia? Então, esses são algumas coisas assim que a gente tem percebido, e outro é muito menor ainda, né? Então, que é o contrário de uma igreja com visão, de uma igreja que cresce. A igreja que cresce, ela está pensando em alcançar os da sua volta, ao mesmo tempo em que está pensando em alcançar um pouco mais distante, né? E mais longe ainda. Então, plantando e plantando igrejas. Então, esses são alguns problemas aí que eu tenho percebido, tá? Bacana, Thiago. Eu queria perguntar para o Matheus. O Thiago aí pintou um quadro dos principais problemas que ele percebe as igrejas enfrentando. Eu queria te perguntar para ti, Matheus, se tu percebe esses mesmos problemas, se acrescentaria algum, mas eu queria te perguntar sobre as causas de chegar nesse ponto. Como é que uma igreja chega nesse ponto? Como que esses problemas começam a acontecer? Como é que a gente identifica os motivos disso? A gente tem uma citação do John Maxwell, que eu acho que quando a gente fala sobre escritor de liderança nos nossos dias, de liderança cristã, principalmente, eu acho que ele é um dos mais ricos nessa matéria, né? E ele tem uma citação que ele fala assim, ó, que tudo se levanta e cai em liderança, né? Então, uma coisa que eu observo que às vezes acontece quando, por exemplo, o Thiago citou uma série de problemas que fazem com que a igreja não avance. Às vezes a gente senta com o líder, com o pastor da igreja, e aí ele traz esses problemas, né? As pessoas não engajam, não tem recurso financeiro, aquilo ali não acontece, o membro não está vindo no culto, mas não como uma análise de algo que ele fala assim, então eu vou começar a fazer isso e aquilo para poder resolver. Então, ele levanta essas situações como uma forma de se desculpar, de se excusar da responsabilidade da situação, né? Então, tem coisas disso que o Thiago levantou aí, que a culpa é do pastor, tem coisas que a culpa não é do pastor, mas a responsabilidade é. Então, em última análise, todo mundo precisa entender, o pastor, que ele é responsável por lidar com essas coisas. É para isso que precisa de pastor, né? É por isso que a gente tem alguns exemplos, às vezes, de igrejas que falam assim, não, nós vamos ter líder, e nós vamos só ler a Bíblia, o Espírito Santo vai conduzir a gente, não sei o quê. Eu nunca vi nenhuma dessas igrejas avançar, nem
plantar outras igrejas, nem crescer para além de um grupo de 20, 30 pessoas no máximo, porque a igreja precisa de liderança, a igreja precisa de um direcionamento, porque ela dá problema, porque as pessoas vivem entre o seu dia a dia e o dia a dia do reino de Deus. As pessoas têm dificuldade de implantar o reino de Deus no dia a dia delas e transformar isso numa coisa natural, numa coisa normal. Então, o papel do pastor, a razão de existir pastor dentro de igreja, é justamente fazer as leituras, identificar os problemas e endereçar soluções para os problemas. Então, a capacidade que o pastor tiver de resolver os problemas está diretamente proporcional, ligada à capacidade da igreja crescer, da igreja desenvolver. Já que, basicamente, o serviço do pastor é resolver os problemas. Então, a gente faz isso através da pregação. Você vê, sei lá, a média das pessoas da minha igreja está tendo dificuldade com esse pecado, ou com esse problema, ou enfrentando esse desafio. Então, vou pregar coisas que tratam desse tema e ensina eles de forma prática a resolver o problema. Não só falar de Bíblia aleatoriamente no culto, porque eu tenho que bater cartão lá no domingo e eu tenho que cumprir 40 minutos de fala perante as pessoas para justificar o que eu estou fazendo, né? Depois você vai identificar os problemas que as pessoas têm de aplicar o que está sendo falado. Então, no resto da semana, você está precisando ajudar as pessoas a aplicar isso em diferentes níveis. Porque às vezes tem gente que tem dificuldade de aplicar isso na liderança, às vezes tem gente que tem dificuldade de aplicar isso na sua vida cristã, tem gente que tem dificuldade de se tornar cristão. Então, identificar essas situações e endereçar esses problemas é o papel do pastor. Então, a ideia é o seguinte: problemas na igreja é o que é normal, vai sempre ter. Por isso que a gente tem um monte de cartas que Paulo escreveu e por isso que a gente tem Bíblia hoje. Então, o papel do pastor é abraçar isso, não odiar isso e ficar atribuindo culpa a isso e ficar... por isso que minha igreja não cresce. Não, eu sei, é por isso que nenhuma igreja cresce. Então, como nós podemos fazer para poder resolver cada uma dessas questões? E aí eu acho que ter um mapa, o que fazer passo a passo é uma forma bem eficaz de poder resolver essas situações. E esse deveria ser o principal papel do líder de uma igreja, ao invés de só ficar atendendo às demandas das pessoas. Porque normalmente a pessoa procura o pastor porque ela tem um problema pessoal dela. Então, se o pastor só atende os problemas pessoais, ele vai ficar girando nisso para sempre, porque os problemas pessoais não acabam. Então, ele precisa dar um jeito de resolver os problemas pessoais. Então, ele tem dificuldade de manter longamente fazendo uma mesma coisa até aquilo cumprir o seu papel. A tendência é ficar trocando de coisa em coisa, tipo o futebol brasileiro, né, que troca de treinador o tempo inteiro, não deixa o cara desenvolver o trabalho. E aí esse tipo de coisa vai agravando o andamento da igreja, né? Boas dicas aí. Aí tu falou um pouco sobre diagnóstico, sobre o pastor entender quais os problemas e montar um plano de solução. E eu queria fazer uma pergunta para o Thiago e depois para o Matheus, se ele quiser, sobre como é que a gente faz para fazer esse diagnóstico, ou como que vocês ajudam os pastores a fazer esse diagnóstico, pensando qual é o processo para identificar quais são os pontos de entrave do crescimento da minha igreja, como é que vocês ajudam ele a fazer essa leitura, como que geralmente eles travam no processo, ou onde é que eles geralmente não percebem que está o problema. Então, eu sei que o Thiago conduz bastante esse tipo de auxílio com os pastores que ele mentoreia na Exceler. Sei que o Matheus também faz isso, e ele fez isso na Igreja Betânia, muito tempo atrás, para identificar quais eram as causas que ela não estava crescendo e botar no caminho de crescimento que ela está agora. Mas então, vou estender essa pergunta para o Thiago, depois para o Matheus. Como é que a gente faz esse diagnóstico? Quais as principais dificuldades para fazer isso e montar um plano de crescimento?
Então, a primeira coisa que precisa fazer é procurar Excel. Essa é a primeira coisa que você pode fazer. Procura a gente vai caminhar junto. Mas assim, brincadeiras à parte, realmente é necessário, às vezes, uma visão de fora, né? Um olhar de alguém de fora para poder identificar, fazer o diagnóstico claro, né? Um diagnóstico limpo, sem aquele partidarismo, como eu falei antes, né? O pastor, ele está, às vezes, influenciado por pessoas que têm algum tipo de vontade ali de ganhar alguma coisa em troca. Então, o pastor, ele fica naquela briga de queda de braço, às vezes. Então, tendo alguém de fora para olhar, com um olhar de aquela coisa assim, de que eu não percebo, às vezes, a rachadura que tem na parede da minha igreja mais. Por quê? Porque eu já estou com o olhar viciado. Né? As pessoas da minha igreja, elas não percebem mais. Mas quando vem alguém de fora, ele percebe tudo, né? Porque ele não está acostumado com aquela visão. Então, assim, ter alguém de fora para fazer esse diagnóstico é muito importante. Então, a Excel, a gente trabalha, né, com diagnóstico aí desde quando a pessoa procura a gente, desde um diagnóstico do pastor especificamente. Então, a gente faz uma entrevista com o pastor, tem relatórios que ele preenche, né? A gente tem essas conversas online também, ou presencial, dependendo de onde for esse pastor. Então, a gente trabalha com o pastor, primeiramente. Né? Tem muitos casos, a maioria deles, que o pastor ele precisa ser revitalizado primeiro, ele precisa entender que a mente dele precisa mudar, ele precisa enxergar o mundo de uma maneira diferente de que ele está enxergando, e às vezes isso passa por uma série de conflitos e crises internas, né? Porque ele sempre fez aquilo daquele jeito, e aí agora ele tem que enxergar de um jeito diferente, porque o mundo mudou. Então, essa coisa que o Mateus falou, o tamanho da igreja, ele está preocupado com como resolver o tamanho da igreja, mas não está enxergando o problema de fato. E aí o remédio nunca vai ser certo, nunca vai ser o certo, né? Então, a igreja ela é do tamanho da visão dele, ou do tamanho de que ele está fazendo acontecer. Né? Então, ele nunca vai ter uma igreja grande se ele não conseguir estruturar as bases para isso. Então, assim, a gente faz primeiro um diagnóstico da pessoa, do pastor, depois a gente faz um diagnóstico da igreja dele. Então, são relatórios também, são conversas com o próprio pastor para entender a realidade da igreja a partir da perspectiva dele. Né? A gente, então, faz posteriormente um diagnóstico local. Então, a gente marca uma ida até a igreja local com alguns dos membros da igreja, alguns dos líderes da igreja. Então, essa equipe que o pastor monta, né? O ideal é que tenham pessoas ali de idades diferentes, né? Em posições diferentes da igreja, pessoas novas na igreja, pessoas antigas, para que a gente consiga ter um diagnóstico mais amplo. E a gente faz esse diagnóstico presencial, tentando identificar mais precisamente os problemas reais e os problemas mais graves da igreja. Então, a gente faz esse diagnóstico mais completo e também faz essa escala de gravidade dos problemas, classifica os problemas, né, em várias lacunas, e aí a gente começa com eles um planejamento estratégico, que é o que o Mateus falou, de identificar o problema e resolver. O que precisa fazer para resolver esse problema? Então, assim, os problemas que surgem são os mais diversos, né? Desde o pastor, o medo de mexer, né? de comprar briga com alguns membros da igreja, até problema com pessoas da igreja mesmo, né? Que às vezes acham que o ministério é seu, esse ministério é assim, sempre foi assim, e tem o fulano e ciclano que vem no culto de oração e a gente vai tirar esse negócio e vai passar a oração de um outro para um outro formato e aí como é que vai ficar? Então, assim, às vezes mudar essa cultura, né, de para dentro para uma cultura para fora. Então, isso é um dos maiores problemas, a falta de contextualização, né, para esse diagnóstico acontecer. Então, assim, aí a gente disponibiliza para o pastor e para a equipe algumas leituras específicas, a gente disponibiliza alguns vídeos, né? Inclusive a gente tem a parceria com o CEMIB, né? CEMIB Sul. O CEMIB tem um curso específico, algumas matérias específicas para ajudar o pastor nisso, em grupo de crescimento nisso. Então a gente disponibiliza isso também. E a partir daí a gente vai fazendo uma mentoria com reuniões mensais, onde a gente tem conversas, né? Direcionadas para esse projeto que foi feito para resolver essas lacunas, né, esse planejamento estratégico. A gente faz esse acompanhamento, a gente faz acompanhamento do projeto, faz acompanhamento de como está acontecendo. Então, esse
esse planejamento estratégico, ele até se tiver tempo a gente pode detalhar um pouco mais depois de como ele é, né, especificamente, mas assim, a ideia é que a gente consegue fazer todo esse acompanhamento do como estamos e onde queremos chegar, né? Como a gente está hoje, qual que é o nosso diagnóstico mesmo, qual que é a doença que a gente tem, qual que é a realidade nossa e como nós podemos nos tornar, né? Com quem somos hoje, com a mão de obra que nós temos, com os recursos que nós temos e aonde nós estamos. Então, o que que Deus quer de nós, onde nós estamos, com o que nós temos. Aí, a partir daí, a gente vai fazendo esse planejamento aí com o pastor e com a equipe dele. Perfeito. E tu, Matheus, como é que tu conduz esse processo com os pastores que tu mentorei? Tu poderia contar um pouco como foi esse processo quando tu mesmo estava conduzindo ele na Igreja Betânia lá atrás, com todos os problemas que tinham, coisas que também talvez tu não estava conseguindo enxergar e recebeu ajuda e depois foi estruturando na igreja? Eu acho que uma forma didática que pode ajudar a identificar esse tipo de situação é a gente tentar olhar para a igreja a partir de um prisma bíblico, lá do texto de Efésios 4. Né? Lá em Efésios 4, quando Paulo fala sobre os 5 dons ministeriais ali de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, na verdade o que ele está falando ali é que existem 5 necessidades que a igreja sempre precisa estar atendendo, suprindo e funcionando bem para que a igreja possa crescer e possa desenvolver. Se a gente for transformar isso ali na nossa linguagem, pegar ali o que no grego significava aquelas coisas, qual que é a ideia que está por trás daquilo, combinar aquilo com os livros que ele escreveu para Timóteo, para as cartas que ele escreveu para Timóteo e para Tito, nós vamos ver que, assim, basicamente, a igreja precisa ter um sistema administrativo que funcione, ela precisa ter um sistema de comunicação da Bíblia que explica e aplica, ela precisa ter um sistema de comunicação do Evangelho de modo a levar as pessoas até tomar a decisão do batismo, ela precisa ter um sistema de cuidado e aconselhamento das pessoas, e ela precisa ter um sistema de ensino das doutrinas bíblicas de forma profunda, né? Então, quando você mapeia essas 5 coisas, tudo que a igreja precisa fazer está inserida nessas 5 coisas. Então, a ideia é que a pessoa comece a pensar assim, bom, se a minha igreja não cresce, é porque eu tenho problema em uma ou algumas dessas áreas, né? E tenho problema, eu tenho 3 áreas boas e 2 ruins, já é o suficiente para a igreja não avançar. Então, a ideia, primeiro, é identificar, assim, em qual dessas 5 áreas eu tenho o problema. Então, administrativo. Eu estou conseguindo ter os dados do que acontece na minha igreja, eu sei quantas pessoas eu tenho como membro da igreja. Os membros da igreja estão classificados dentro de um ranqueamento de maturidade espiritual para eu saber assim, se ele está na fase A, eu preciso levar ele para a fase B, mas se esse aqui já está na fase B, eu tenho que desenvolver ele para a fase C. Então, eu tenho essa análise dos membros da minha igreja. Os ministérios da igreja todos atendem às necessidades que eles estão tentando suprir. Então, o sistema administrativo, ele vai cobrir essa parte, vai te trazer informações que você consegue, então, lidar com aquilo ali e direcionar as ações de forma mais precisa. Aí entra a parte da pregação. A pregação, ela é clara na exposição do texto bíblico e aplicável. A pessoa sai dali sabendo assim, eu entendi que Davi passou por essa situação, então eu posso fazer isso aqui amanhã. Então, muitas pregações, o pastor às vezes lê o texto bíblico e depois só repete com outras palavras aquilo que ele acabou de ler. Então, a ideia é fazer uma adequação da mensagem para esse tipo de propósito. Depois, evangelismo. Tiago mencionou, por exemplo, ali que algumas igrejas não têm mídias sociais ou têm mídias sociais muito defasadas. Hoje, no contexto urbano,
né? Mídias sociais é o segundo maior meio de evangelização que nós temos. Fica atrás só de relacionamentos, né? Então, antigamente era distribuir folheto, ir na praça fazer impacto evangelístico, tocar violão na roda de amigos e não sei o quê. Hoje, são as mídias que fazem esse papel todo. Então, a ideia é, eu tenho um sistema de evangelização que efetivamente chega até o não crente, comunica o evangelho com ele de uma forma que ele entenda e se interesse por ele, e queira, então, dar um passo em relação àquilo que ele está ouvindo, né? A parte de aconselhamento e cuidado. As pessoas que estão dentro da igreja, se elas precisam de ajuda, se elas têm um problema, elas têm o seu problema solucionado. Então, às vezes eu vejo que muitas situações, às vezes até o pastor, ele faz o trabalho pastoral, vamos dizer assim, ele vai lá, visita a pessoa, toma um café com a pessoa e tudo, a pessoa vai lá, apresenta o problema dela, mas as respostas são clichê. As respostas, elas são assim, vai orar, você precisa confiar mais em Deus, lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te susterá. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Sendo que a pessoa não sabe o que ela faz com essa informação. Ela não sabe assim, mas o que é lançar o meu fardo sobre o Senhor? O que é isso na prática da coisa? Então, um sistema de aconselhamento que funcione demanda também aprendizado e investimento do pastor nele e na equipe dele para ferramentas. Como é que eu resolvo conflitos de relacionamento dentro da igreja, conflitos no casamento, problemas de depressão, problemas de, às vezes, outras doenças psíquicas, como borderline, bipolaridade, às vezes esquizofrenia. Como é que eu resolvo problemas espirituais que as pessoas estão tendo? Problema com opressão demoníaca, problema com pecados que estão afetando o relacionamento dela com Deus. De forma que a pessoa chega, me conta a sua história e sai dali com uma solução prática, que ela aplica e funciona na vida dela. E por último, a parte do ensino profundo da Bíblia, às vezes eu vejo que é negligenciado porque o próprio pastor não gosta muito de estudar. Às vezes ele conhece assim um básico ali sobre o que a Bíblia está falando, mas como ele não gosta muito de aprofundar, ele não dá conta de dar as respostas, ele evita essa situação. Então, essas 5 coisas, o pastor precisa pensar assim, meu Ministério de Ensino Infantil, Departamento Infantil, a qual dessas 5 áreas ele atende? Obviamente ele vai atender a 5ª área, ensino, né? Mas às vezes ele também pode atender a 4ª área, pode ter um formato que também aconselhe crianças e adolescentes nos seus dilemas e nos seus problemas, né? Ministério de Louvor, eu tenho música na igreja. A qual dessas 5 áreas ele está atendendo? Às vezes a nenhuma. Às vezes o louvor ocupa ali 30 minutos, 40 minutos, dependendo da igreja, 1 hora do tempo que as pessoas estão lá, somente reproduzindo as músicas que estão no hype do momento, que estão assim, as mais cantadas. A pessoa gosta da música e canta a música. Ao invés de pensar assim, o meu momento de louvor, ele serve para ensinar a igreja. Então tem que ser um tipo de música e o ministro tem que falar de uma certa forma. Não, ela serve para pregar para a igreja. Então tem que ser outro tipo de música e o ministro tem que conduzir de outra forma. Não, é para evangelizar os não crentes que estão ali. Então é outro tipo de... Então essas análises vão ajudando o pastor a ajustar que ministérios eu tenho que respondem a essas 5 demandas, que ministérios que eu não tenho, que eu precisaria ter para responder essas 5 demandas, e que ministérios que eu tenho e não respondem, que eu talvez tenha que eliminar eles ou modificar eles. Então, isso é uma forma que ajuda o pastor a fazer uma análise a partir da orientação bíblica, de forma prática, para então ele poder ter a igreja dele funcionando dentro daquilo que Deus criou a igreja para funcionar. Perfeito, perfeito. A gente vai ter um momento daqui a pouco,
fim da live para responder todas as perguntas, tá? Então, se vocês estão assistindo aí, tem dúvidas, uma questão, quer que o Matheus ou o Thiago tratem de algum assunto, vão colocando aqui das perguntas que a gente já vai responder. Mas então, Matheus, e para o Thiago também, uma questão que eu vejo surgir bastante a respeito disso que a gente está conversando, surgiu até nos comentários aqui de um dos posts que a gente fez para essa live, é que todo esse processo que a gente está falando aqui de buscar diagnóstico, buscar sistemas de evangelismo, de pregação, de crescimento, tudo isso parece muito uma coisa muito planejada. E isso seria contrário a, por exemplo, o movimento mais orgânico do Espírito Santo. E muito pastor tem essa reserva, essa dificuldade com a questão de planejar coisas mais sistemáticas. O que tu diria, assim, rapidamente, se o Thiago quiser acrescentar alguma coisa para esse tipo de objeção que a gente está tratando aqui? Então, uma vez eu fui numa conferência, palestrar numa conferência aí em Porto Alegre. E eu lembro assim, tinham vários palestrantes e era para plantadores de igreja. Devia ter uns 100 plantadores de igreja, né, para conferência lá. E aí eu lembro que um dos palestrantes, que ele é pastor de uma igreja em São Paulo, que tem em torno de 10, 12 mil membros, é uma das igrejas referência do Brasil, ele ficou palestrando 1 hora, falando com as pessoas sobre como que tudo que ele fez e faz lá na igreja é a partir da oração. Então ele falou assim, não, porque na segunda-feira eu oro, e aí na terça eu oro pela pregação que eu vou ter no domingo, e eu oro pelos meus membros. Ele ficou 1 hora dizendo que tipo assim, ele pegou a igreja com 250 membros, a igreja chegou a 10 mil membros com oração. Tinha umas 100 pessoas ali, uma grande maioria plantadores de igrejas que estavam ali com 20 pessoas, 30 pessoas nas igrejas e não conseguiu avançar disso. E aí depois eu fui falar com ele de noite, a hora que a gente foi jantar, eu falei com ele assim, pastor, quando você fala isso, né, talvez algumas coisas acontecem. Primeiro, você simplifica a coisa para um nível que não é a realidade, né? Se simplesmente orar e buscar a Deus fosse o suficiente para a igreja crescer, a grande maioria das igrejas, talvez todas, iam crescer. Porque a grande maioria dos pastores já ora. A grande maioria das pessoas busca a Deus. A grande maioria das pessoas quer ver as coisas acontecendo, quer ver as coisas dando certo. E aí, quando ele fala isso, gera um sentimento de culpa em muitos pastores, porque eles pensam assim, puxa, mas eu oro, eu busco a Deus, eu peço para Deus abençoar a igreja e as coisas não acontecem. Então, o pastor começa a se sentir culpado. Ah, será que Deus não se importa comigo? Que Deus não atende minhas orações? Que Deus não me ama? Né? Ou o pastor se acomoda. Ele começa a pensar assim, não, eu já orei e se a igreja não cresceu é porque Deus não quis. Deus não quis fazer a coisa avançar, porque está escrito lá em Atos 2:47 que Deus é que acrescenta dia a dia os números de salvos. Né? Então, isso acontece. O outro problema dessa situação, e eu falei com ele isso na noite lá, é que o senhor não só ora. Tem reunião todos os dias na igreja, tem reunião com liderança, tem alinhamento com os voluntários, tem treinamento, todos os ministérios passam por uma série de treinamentos. A igreja tem o material do bom e do melhor, a iluminação é cuidada de como que vai acontecer no culto, o sistema de som é impecável, os bancos são confortáveis. As pessoas chegam lá, elas são recebidas, são encaminhadas no culto, no final alguém cuida delas. Ou seja, isso é o que o pastor precisa saber o que fazer. Ele precisa saber assim, ok, depois que eu orar, o que eu faço com as pessoas que chegam ou para as pessoas começarem a chegar? Então, essa perspectiva de que organização é uma coisa não espiritual, ela é uma perspectiva do dualismo grego, que entrou para dentro da nossa teologia, e a gente tem que sempre lembrar que a Bíblia foi escrita a partir da perspectiva judaica, não da perspectiva grega. Na perspectiva judaica, a perspectiva de relacionamento com Deus, igreja, reino, etc., ela é holística. Não existe
diferença entre isso aqui é espiritual, isso aqui não é espiritual. Tanto que Paulo fala, se você estiver comendo, se você estiver bebendo, você tem que fazer isso de forma espiritual, você tem que fazer isso para o Senhor, né? Então, planejamento é espiritual, oração é espiritual, aconselhamento é espiritual, colocar nomes das pessoas na planilha porque você se importa com elas e você quer ampliar as suas ações ministeriais é espiritual, e a gente então precisa tirar essa visão pagã dos gregos que entrou para dentro da teologia cristã de que existe, não. Sagrado é quando eu estou fazendo esse tipo de ação. Esse tipo de ação não é espiritual. Então, essa dicotomização, ela prejudica a vida como um todo e também as ações da igreja. Quando Paulo ele ensina para o Timóteo assim, Timóteo, quando você for fazer assistência social na igreja, tem gente que não está trabalhando de propósito, que a igreja sustente ele. E essas pessoas você não vai dar sustento para elas. Paulo está sendo espiritual, ensinando Timóteo técnicas de administração de recurso financeiro para pessoas carentes, né? Então, é essa perspectiva que a gente precisa adotar e tirar o dualismo da nossa mente quando a gente desenvolve a nossa perspectiva de ministério. Perfeito. Quer acrescentar alguma coisa, Thiago? A gente avança para outros temas. Perfeito, perfeito. Quando eu olho para a Bíblia ali, eu vejo também que o próprio Jesus ele trabalhava no ministério dele de maneira muito, muito clara e estratégica também. Ele sempre deixou claro para os discípulos dele para aderirem ao ministério lá, né? Primeiro tem que planejar para construir a torre. Ele vai ensinando eles por um período de tempo específico. Ele diz para eles resultados, ele corrige eles. Então tem toda acho que essa confusão que principalmente o pentecostalismo, né, o pentecostalismo faz em relação ao Espírito Santo, né, a doutrina do Espírito Santo, que inclusive no CENIB aí tem essa matéria, né, da pneumatologia aí que é muito, muito top. E então assim, eu acho que entendendo a Bíblia como ela fica mais fácil da gente entender que a organização, a igreja, ela é de Deus. E Deus ele é um ser totalmente organizado. Deus ele não compactua com desorganização, né, com coisas de qualquer jeito. Então a Exceller, que trabalha com excelência, a gente trabalha com excelência baseado em Jesus, baseado em Deus, que faz por excelência as coisas que faz. O plano de Deus é um plano excelente. Então a gente percebe que passa por essa excelência nas coisas que eu faço enquanto igreja, muito mais do que as coisas que eu faço para minha empresa, por exemplo. Então eu tenho minha empresa, estou na empresa hoje aqui, eu não quero perder dinheiro, né? Eu quero ganhar dinheiro na empresa, eu quero que ela dê certo, quero que ela vá bem, né? Faço consultoria, faço planejando estrategicamente como crescer, como melhorar, como, sei lá, preencher as lacunas que eu tenho aqui, de perda de material, de peças. E às vezes, quando eu levo isso para a igreja, eu espiritualizo do jeito errado. Então, na igreja, parece que tem menos valor quando uma pessoa sai da igreja do que quando eu perco um cliente. Então fica essa coisa assim de não, mas vamos ganhar o Mateus, vamos orar, vamos entregar para Deus, mas Deus, ele já disse para mim o que eu tenho que fazer. Então aquela parábola dos 2 filhos para mim é muito real, muito clara. Já está na Bíblia o que eu tenho que fazer. O planejamento estratégico que Jesus deu para mim a partir de Jerusalém e ir adiante é muito clara. Então assim, eu não tenho desculpa para não fazer. Então, eu aprendi a olhar dessa maneira. Mateus é meu mentor, né? Você sabe, e me deu essa clareza de visão também missional, de vida. Então, eu acho que passa muito por isso, entender que a minha vida não é para mim. Minha vida é para essa missão que Deus me deu e que Deus já está fazendo no mundo. Ele só me inclui, ele só me deixa participar dela. Então, eu vou fazer tudo para toda a parte humana possível para ajudar ele a fazer o que ele faz, o que ele está fazendo. Perfeito, perfeito. Então, a gente falou de vários assuntos aqui, a gente falou dos principais problemas, a gente falou sobre como o pastor, sozinho ou com ajuda, pode diagnosticar os problemas, as principais áreas que ele tem que dar uma olhada. Mas uma vez que ele tenha feito isso, uma vez que ou ele fez ou vocês foram lá, deram uma mentoria, ajudaram ele a esquematizar isso, como é que eu monto um plano de crescimento? Eu queria perguntar primeiro para o Thiago, como é que vocês fazem isso em termos gerais
Célere, é um plano longo, vocês fazem uma lista, começam por onde, como é que funciona? Então, a gente faz esse planejamento ali a partir de um diagnóstico. Então, o diagnóstico eu já falei como a gente vai até a igreja, faz esse diagnóstico com as pessoas para entender quais são os problemas que a gente tem. E aí a gente escala eles em gravidade, começa com os mais graves. Então, assim, um problema grave de cultura da igreja, por exemplo. Então, esse aqui é um problema, a gente precisa resolver. Enquanto não resolve esse problema aqui, outros não vão ser resolvidos. Então, a gente entra num desses sistemas que o Matheus falou ali. Então, pega esse problema e a gente cria um planejamento estratégico específico. Então, o que esse planejamento estratégico ele tem que ter? Ele tem que ter um passo a passo detalhado. Então, assim, a gente está com um problema de falta de engajamento de pessoas nos ministérios. Qual que é a solução? A solução é que a gente alcance as pessoas e que elas venham engajar. Isso não é algo mensurável. Então, a gente tem que ter um planejamento com uma vitória mensurável. A gente quer engajar 75% das pessoas. Então, a gente já tem um número. Então, a gente sempre tenta trabalhar com números, com coisas mensuráveis, né? Então, a gente tem 100 pessoas hoje. Quantas estão engajadas? Quantas a gente quer, então, que engaja? E a partir daí, a gente cria um passo a passo, com ações mesmo bem detalhadas, com o responsável por cada passo, né, por cada ação. Então, o Ruminig é o responsável por essa ação aqui, entrar em contato com os membros. Aí a gente tem uma data específica. Até qual data o Ruminig vai entrar em contato com os membros da igreja? Data X. Ele vai trazer um resultado, um retorno a partir disso aqui para nós. Aí tem um relatório que ele vai preencher também. A partir daqui tem um outro passo. Quantas pessoas aderiram? Quantas não aderiram? Vamos avaliar isso aqui. Próximo passo, a gente vai atrás das pessoas que não aderiram. Vamos tentar um novo contato com elas. Então, assim, todas as lacunas que a gente vai ter, que a gente vai identificar, todas elas a gente vai traçar um planejamento estratégico de uma forma que a gente consiga mensurar o resultado, de uma forma que a gente consiga ter um responsável, pelo menos, por aquilo, para a gente poder dar até para a pessoa, né, um senso de responsabilidade de que ela está fazendo algo importante, que precisa ter um retorno daquilo, quanto para a gente poder avaliar também, né? Não ficar só naquela coisa de, não, estou fazendo. Então, tem que ter esse tipo de acompanhamento, e a gente também faz a avaliação junto com o pastor daí periodicamente, para ver se está conseguindo ou se está precisando de alguma ajuda. Às vezes ele empacou em algum dos passos ali, né, e não conseguiu desenvolver, ou está faltando uma clareza de fora, e aí isso acontece muito, né? Às vezes falta ali um insight, ou falta, às vezes, uma avaliação um pouco melhor da situação de fora. Aí a gente consegue também dar talvez um passo intermediário para ele que faltou ali naquele passo muito grande que ele tinha colocado para dar. Então, basicamente, o planejamento estratégico, ele passa por esse detalhamento, né, de passo a passo, com níveis mensuráveis para poder identificar. Perfeito, tem que ser mensurável e tem que ter um processo, um passo a passo. Matheus, tu acrescentaria alguma coisa ou teria algum comentário para fazer sobre alguma dificuldade que geralmente surge na execução do passo a passo de crescimento, do plano de crescimento e de revitalização? Tá saindo som do Matheus para ti, Thiago? Não estou ouvindo o Matheus. Agora. Tá. Eu acho que uma dificuldade que acontece na execução desse processo que o Thiago apresentou é a oscilação de humor, que às vezes o pastor passa por ele. Porque o que acontece? Esses tipos de processos, eles são processos longos, eles são processos que às vezes, sei lá, o cara vai demorar 3 meses, 6 meses, às vezes até 3 anos para poder implementar algumas dessas coisas. E no meio do caminho, tem dia que ele está mega empolgado com a igreja, tem dia que ele ama todas as pessoas da igreja dele lá de paixão, tem dia que o membro elogiou a pregação dele de domingo. E aí, no outro dia, aqueles irmãos que estavam brigados fizeram as pazes, se reconciliaram tão bem. E o filho dele falou que ele é o melhor pai do mundo. E a mulher dele tá fazendo o doce lá que ele gosta.
Mas tem dia que a mulher tá brigando, o filho tá dando problema na escola, o membro tá brigando com o outro, um líder implicou com uma pessoa lá e a pessoa saiu da igreja, ele terminou de pregar e alguém criticou a pregação dele. E aí, a tendência é, se ele está empolgado, ele faz as coisas, ele vai lá e mexe com isso, mexe com aquilo. Se ele perde a empolgação, ele começa a hiperfocar no problema, ao invés de dar seguimento à execução do planejamento. Então, eu percebo que a oscilação de humor tem sido uma dificuldade de implementação de bons sistemas, de bons projetos, de bons diagnósticos que foram feitos e boas soluções que foram encontradas para aquele problema, porque essa semana ele está desanimado, aí ele posterga as coisas, procrastina as coisas, e isso aqui já parece que é muito difícil, e poxa, se eu não conseguir resolver o problema dessas pessoas que estão brigando aqui, quem dirá se eu causar mais problemas, se eu fizer uma coisa que mais pessoas vão ficar insatisfeitas, se o cara criticou a minha pregação no domingo, quem dirá a hora que eu disser que o ministério dele não vai funcionar desse jeito mais, vai passar a funcionar desse outro jeito aqui. Aí, essas ações por oscilação de apoio, oscilação da própria... que é natural da vida, da igreja e etc., isso acaba minando o poder de execução. Daí, por isso é importante, não só que o pastor ele se conheça, tem ali as suas ações de automotivação. Essa é uma das características de liderança, né? O líder precisa ter capacidade de se automotivar, como também, entendendo os pontos fracos nisso, ele compartilhe isso com alguém, um amigo, um mentor, alguém que acompanha ele, para que, quando ele desmotivar, e vai acontecer, porque nem todos os dias são legais, ele continue fazendo aquilo que precisa ser feito, que foi definido. Porque quando ele deixa de executar alguns processos, ele também começa a perder credibilidade na própria igreja. Então a igreja ouviu que, não, a partir de agora nós vamos fazer isso aqui. E beleza, alguns gostaram, outros não gostaram, mas tudo bem, todo mundo entendeu que aquilo ali vai ser feito. Quando não é feito, a próxima proposta tem menos adesão. As pessoas vão pensar assim, ele sempre disse que vai fazer e não faz, eu nem vou perder meu tempo me engajando nesse negócio aí. E aí a tendência é que a coisa vai degringolando. Perfeito, perfeito. E uma coisa que tu trouxe muito aí, e o Thiago também, é a questão de ter perspectiva externa, é a questão de ter alguém com quem você possa conversar, um mentor, um outro amigo, pastor, alguém que você tenha uma perspectiva, né, isenta de fora. Uma iniciativa que a gente vai ter agora em parceria com a Excel para ajudar nesse quesito é uma mentoria que a gente vai começar, uma mentoria coletiva de pastores, e o Matheus, o Thiago, que eu também vou estar ajudando ele a conduzir. Ela vai acontecer com encontros mensais, começando agora, 4 de março, para a gente ter um espaço e um momento para discutir esses problemas que a gente está discutindo aqui mais aprofundadamente, onde você, que é pastor, vai ter a oportunidade de trazer as questões da sua igreja específicas para poder discutir com o Matheus, com o Thiago, encontrar as melhores soluções. E também, junto com essa mentoria, que é um pacote que a gente está oferecendo, mentoria mensal, você vai ter um curso completo de crescimento de igrejas, que é basicamente uma especialização em crescimento e revitalização resumida em um curso de 16 horas, onde você vai ter aulas sobre como diagnosticar, como montar um plano de crescimento, como resolver os principais empecilhos que acontecem no plano de crescimento. Então, esse pacote com o curso gravado, mais as mentorias mensais, vai estar disponível para vocês por R$ 49,90, com o link aqui na bio do CEMIG-Sul, ou você pode chamar a gente no direct. Você vai ter o primeiro link aqui na nossa bio, vai ser esse, aqui no Instagram do CEMIG-Sul. Então, aí tem uma oportunidade bacana para a gente poder fazer um pouco disso que a gente está comentando aqui na live. Então, quem tiver dúvidas,
chama a gente no direct que a gente dá mais informações sobre isso. E eu queria tirar um tempo agora para fazer para vocês algumas perguntas que a gente recebeu aqui ao longo da live. Uma pergunta do Emerson para o Thiago é se as consultorias da Exceler estão disponíveis para pastores e igrejas de outras regiões do Brasil ou o foco é a região sul? Sim, está disponível para fora, né? A Exceler ela surgiu, na verdade, com o propósito de plantar igrejas no Rio Grande do Sul, né, que é um dos estados com menos igrejas, né, por habitante. Então a gente tem cidades que não têm igreja. Então a gente tem essa missão de tornar o Rio Grande do Sul um estado dos mais evangelizados do Brasil. Partindo disso, a gente precisa de ajuda. Então a Excel ela vai atrás de parceiros. Então a gente tem vários parceiros hoje, o CEMIB é um deles, né? Mas a gente tem outras faculdades, outros seminários, a gente tem igrejas parceiras de vários lugares também do Brasil. E a ideia é que a gente revitalizando igrejas em todo o Brasil e fora, a gente consegue mais ajuda para plantar igreja também. Então, todo o valor, digamos, que vem para a Exceler hoje, por exemplo, de uma revitalização, todo o valor que vem para a Exceler, ele é convertido em uma plantação. Ele é para ajudar alguma outra plantação que está sendo feita. Então, a gente tem plantações hoje já no Rio Grande do Sul, a gente tem revitalizações no Rio Grande do Sul, e a gente tem revitalizações fora do Rio Grande do Sul hoje também, que a gente tem dado mentoria e consultoria. Então, a gente tem em Santa Catarina, tem no Paraná, né, tem em Belo Horizonte lá também. Né? Então, a gente tem hoje bastante possibilidades de ampliar isso. A gente tem equipe que a gente tem formado também, que está indo junto com a gente fazer diagnóstico, você está vendo como é que funciona de dentro a coisa também, para poder também fazer isso que a gente faz. Então, a gente está se preparando para receber bastante igreja. Quanto a isso, não é problema. Pode entrar em contato com a gente, seja de onde for, a gente vai dar um jeito aí de ajudar também. Bacana. E uma outra pergunta para o Matheus, uma pergunta do Eliomar Ferrari. Matheus, como tu falou antes, tu acha que o púlpito é uma ferramenta do pastor para resolver os problemas que tu tinha comentado? Mas o que acontece depois que ele desce do púlpito e não segue do púlpito e muda o discurso? Como é que a gente lida com isso? Essa pergunta é interessante porque, assim, o púlpito no domingo é o principal e mais eficaz meio de comunicação do pastor com a sua igreja. Então, é onde ele tem a possibilidade de direcionar a igreja para a visão que ele tem para a igreja. Então, às vezes o pastor ele usa o púlpito de forma muito aleatória, né? Ele pede essa perspectiva e ele é como se ele tivesse que cumprir tabela. Na verdade, a ideia do púlpito, do pregação de domingo é assim: o que eu quero para a minha igreja, sei lá, para os próximos 3 meses? O que eu tenho identificado que a minha igreja precisa mudar a mentalidade, que ela precisa focar um pouco mais? Então, do púlpito, eu direciono as pessoas com a pregação, eu apresento a minha visão para essa etapa, para essa fase que a igreja está vivendo, e eu preciso dar seguimento nisso nos demais encontros que a igreja tem, nos aconselhamentos, no direcionamento que eu dou para os líderes que vão replicar isso para as outras pessoas que eles estão liderando também. O assunto, ele precisa continuar e depois uma avaliação se está sendo colocado em prática, se de fato as pessoas ouviram a mensagem e estão aplicando a mensagem. Se não estão aplicando, ela precisa ser repregada, talvez usando outros textos e principalmente outras aplicações para ir facilitando para as pessoas, ou inculcando nas pessoas, ou facilitando para as pessoas a aplicação daquilo ali. Né? É a principal ferramenta que o pastor tem para transmitir a visão que ele tem para a igreja, para a etapa ou para a fase que a igreja está vivendo nesse momento. Perfeito, perfeito. Boa resposta. A gente está chegando aqui no final da nossa live, do tempo que a gente tinha para esse bate-papo. Eu queria perguntar para vocês, começando pelo Thiago e depois com o Matheus, se vocês têm alguma palavra final sobre revitalização, alguma coisa que a gente ainda não discutiu, sobre crescimento de igrejas, alguma coisa para a gente encerrar.
Cara, eu queria deixar aí uma palavra de encorajamento, né, para o pessoal que está assistindo a gente aí, pastor, líder, que igreja é uma coisa que dá trabalho mesmo, né? Dá trabalho, não é uma coisa fácil, tem uma igreja saudável, mas eu queria encorajar, cara, e dizer aí para contar com a gente, né? Conta comigo, posso trabalhar junto, né? Se entrar em contato com a gente pode bolar algum tipo de assessoria, de auxílio, né? Pode me chamar no Instagram mesmo aí da Exceler, né? Tem eu e tem a equipe que trabalha junto também aí. Então a gente tem materiais também para poder disponibilizar. Tudo que a gente puder ajudar o pastor, a liderança, a gente vai ajudar, porque a gente quer ver igrejas crescendo. A gente vê que um dos empecilhos de igrejas crescerem, às vezes, é denominação, né? Denominação engessada, às vezes a denominação fica trocando de pastor toda hora, às vezes a denominação atrasa. Então, assim, a gente sabe que existem esses problemas, né? A nossa denominação, ela tem ajudado, né? Na Exceler, tem ajudado na implantação de igrejas, né? O próprio Leomar falou aí, comentou aí, tem ajudado a gente no desenvolvimento e crescimento de igrejas. Então, a própria igreja de São Leopoldo, né? Tem tido esse auxílio, mas a gente sabe que tem outras denominações, às vezes o pastor está meio sozinho, né? Então, ou às vezes o cara ele tem um grupo caseiro e está meio sozinho, e ele não sabe o que fazer. Procura a gente, né? A gente não quer te trazer para a nossa denominação, a Exceler não tem denominação específica, a gente está aí para ajudar mesmo a plantar a igreja, seja a placa que for, né? Sendo uma igreja bíblica, a gente vai ajudar, a gente vai estar junto, a gente vai disponibilizar toda a assessoria possível que a gente puder, né? E conta com a gente aí para o que precisar. Então, Matheus, Ontem, quando eu tava dando aula aqui na FATEB, que eu tava falando sobre plantação de igreja aqui pro pessoal, teve um momento assim, que alguém fez uma pergunta e eu ajudei ele com uma ferramenta que eu acho que talvez poderia ajudar os pastores também nessa questão da organização. Se a gente combinar os textos lá de Mateus 28 com o texto de Marcos 16 sobre a grande comissão, né, a gente vai ver que Jesus ele fala assim: vocês têm que fazer discípulos, né? Esse é o mandamento, a grande comissão façam discípulos. E aí Jesus explica como que eu faço discípulos. Ele diz que eu preciso ir, pregar, batizar e ensinar. Então, 4 ações para que o processo do discípulo aconteça. Então, seria uma coisa interessante para o pastor ele sair da posição reativa de eu só atendo os problemas das pessoas e fico ajudando as pessoas a resolver os seus problemas, sem fazer com que as pessoas saiam do ponto A e vão para o ponto B. Seria do pastor mapear a igreja dele inteira, né? E pensar assim, bom, quem são as pessoas que estão na classificação do ir? Ou seja, os vizinhos da igreja, os colegas de trabalho das pessoas da igreja, as pessoas que de alguma maneira eu poderia ir alcançar essas pessoas. Eu sairia, ou a igreja sairia da posição que ela está e ela encontraria essas pessoas. Então, lista o nome delas. Vai ter lá 100 nomes, 200 nomes. Ora por essas pessoas e ajuda a igreja e os líderes a ter ações estratégicas para lidar com essas pessoas. Você vai marcar um café, você vai encontrar, vai chamar na sua casa, vai ir na casa dela, vai chamar no momento e você vai ir. Tem pessoas que estão na classificação pregar. São as pessoas que já estão em contato com você, elas já aceitam você ir lá, ou elas já estão indo na igreja e elas precisam entender o evangelho. Então, para essas pessoas aqui, você vai listar lá mais, sei lá, 40 nomes. Eu vou ter 4 encontros, 5 encontros, 7 encontros de pregação do evangelho. Tem pessoas que estão na classificação batizar, ou seja, elas aceitaram o evangelho e agora elas batizaram e elas precisam dar os primeiros passos na fé. Bom, essas pessoas eu vou ter outro tipo de ação com elas. Eu vou marcar o café, eu vou encontrar, eu vou chamar no escritório da igreja, vou ter conversas com elas aqui. Outras pessoas estão na categoria ensinar. São pessoas que já aceitaram, já abraçaram, elas precisam de profundidade na fé, profundidade bíblica, teórica e prática. Então, com essas pessoas eu vou ter outro tipo de ação, vou ensinar outras coisas, trabalhar a liderança delas e etc.
E tem pessoas que vão, então, para a categoria fazer discípulos, porque a última coisa que Jesus ensinou é façam discípulos. Então, essas pessoas, eu tenho que ter outro tipo de ação com elas, talvez uma ação mais de mentoreamento, uma ação mais de direcionamento, de auxílio e direcionar o ministério dessas pessoas. Então, são 5 classificações que o pastor pode sentar hoje, terminou a live, ele pode sentar e fazer isso, pegar uma planilha do Excel, colocar todos os nomes das pessoas, desde o vizinho da igreja que ele nunca conversou, até o líder máximo que ele tem dentro da igreja, e criar ações específicas para cada classificação. E aí depois ele vai migrando. Bom, esse cara aqui já saiu do ir e ele está no pregar. Bom, vou trazer ele para essa lista de cá, colocar novas pessoas nessa lista aqui. Ah, esse cara saiu do batizar para ensinar. Agora o do pregar está indo para o batizar. E assim por diante. Então, talvez uma ferramenta prática para o pastor já poder executar algumas ações para ele poder desenvolver a igreja dele dentro do processo que Jesus ele trouxe, né? Uma fala polêmica aqui, talvez, para terminar. Na perspectiva de Jesus, discipulado não é para ser para sempre. Discipulado ele tem início, meio e fim, porque o objetivo do discipulado é fazer um rabi. Então, o rabi, ele tinha um discípulo por um tempo na vida dele, e o objetivo era levar ele à posição de também se tornar um rabi para que ele tivesse os seus discípulos. Então, o discipulado eterno não é a proposta da Bíblia. O discipulado é um processo que termina com esse cara fazendo discípulos também. E aí, então, a gente vai mentorear esse cara, não discipular esse cara, porque ele já mudou de fase. Agora ele é um mestre, né, na linguagem que Jesus utilizava lá. Bem prático e didático, muitas que nem o Vicente falou ali, excelente e esclarecedor. E a gente chegou no final do tempo da nossa live. Queria agradecer muito ao Matheus e ao Thiago pelo tempo que eles dedicaram aqui, por compartilhar todo esse conhecimento, todas essas dicas bem práticas. Eu quero reforçar, se você quer aprofundar isso daqui, é uma excelente oportunidade de mentoria que a gente tem, que começa 4 de março, tem um curso aprofundado, mais a mentoria mensal para poder discutir os problemas. Acesse o link na bio do CEMIB e vai no primeiro link que vai estar ali, que é a mentoria. Lá vai ter uma página com todas as informações, ou chama a gente no direct que a gente dá todas as outras informações que você precisa. Então, muito obrigado e até a próxima, pessoal. Valeu, gente. Valeu.